Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. No ano de 2015, o mundo comemora 40 anos do fim da Guerra do Vietnã. O conflito armado deixou o país devastado, matou mais de 1 milhão de vietnamitas. Além disso, milhares de pessoas foram intoxicadas por um herbicida lançado pelos americanos em várias regiões do país. Para nos ajudar a compreender um pouco das causas, consequências, como foi o conflito, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça os nossos convidados. Rogério Lustosa, doutor em História, e Joanisval Gonçalves, doutor em Relações Internacionais. Antes, como sempre, vamos ver uma reportagem produzida pela nossa equipe para sabermos um pouco mais a respeito da história da Guerra do Vietnã. 40 anos de um dos conflitos mais violentos e longos da história. O confronto entre os Estados Unidos e Vietnã começou depois que os americanos enviaram soldados armados para intervir no conflito que já existia entre vietnamitas do norte e sul do país. A partir daí, a guerra foi declarada entre os dois países. Soldados americanos chegaram com armamentos modernos e usaram helicópteros para identificar os inimigos. Como os militares não conheciam as matas fechadas, eles usaram um herbicida conhecido como agente laranja para que as árvores perdessem as folhagens e os inimigos não pudessem fazer esconderijos. O produto químico destruiu florestas e afetou a saúde de milhares de combatentes. O confronto só terminou em 1975, quando tropas americanas deixaram o país. Foi quando o Vietnã declarou vitória, apesar da estimativa de mais de 1 milhão de mortos. E vamos conversar com os nossos convidados aqui. Antes de mais nada, eu agradeço a participação aqui mais uma vez nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito dessa data e que, no meu caso especificamente, provavelmente para toda uma geração, eu simplesmente cresci vendo aquelas imagens. Foi um dos conflitos armados, talvez o mais documentado da história, em termos de presença das câmeras e com uma série de consequências que alteraram talvez a própria perspectiva do público em relação às guerras. Mas eu gostaria de começar perguntando quais foram as causas principais desse conflito, que na verdade começa até antes, com a presença de uma outra potência que também acabou sendo escorraçada de lá, que foi a França. Podemos resumir como teria sido esse processo que culminou com esse conflito que agora completa 40 anos do seu fim? De fato, a Guerra do Vietnã ela vem num contexto de um processo de descolonização daquela região e, de fato, da Ásia e do continente africano. E a situação ali é tensa já há muito tempo. É bom lembrar que aquela área foi ocupada por tropas japonesas na Segunda Guerra Mundial. Nós temos os franceses tentando manter o seu império colonial ali, não conseguem, e a região acaba dividida em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e um conflito entre esses dois países bem típico da Guerra Fria. De um lado a gente tinha potências socialistas, comunistas, e do outro o mundo capitalista, que se digladiavam ali naquele cenário do Sudeste Asiático. O doutor Joanisval falou exatamente a respeito dessa perspectiva de guerra colonial que antecede, mas há um contexto exatamente ideológico que marca bastante esse período. Então eu pergunto, hoje em dia, vendo em perspectiva, essa guerra ela poderia ter sido evitada de alguma maneira? Podemos falar alguma coisa nesse sentido? Eu vejo o início da Guerra do Vietnã, uma guerra que, diga-se, durou 30 anos, de 1945-46 a 1975, dentro de dois grandes quadros. Um quadro que é o quadro de descolonização, pós-Segunda Guerra Mundial, dessas regiões que no imperialismo do século XIX haviam sido ocupados basicamente pelas potências europeias. No caso da Indochina, parte da Indochina era uma ocupação francesa. Então há um amplo movimento de descolonização e é nesse contexto que a França vai insistir em manter o seu poderio depois da Segunda Guerra Mundial. Ali há uma guerra de grande porte, morreram mais franceses na Guerra do Vietnã do que no segundo momento na ação norte-americana. E depois há um quadro que se imbrica, que se mistura, que já está dentro da Guerra Fria e da posição norte-americana de atuar como uma potência
com intervenção, abandonando as suas velhas perspectivas isolacionistas. Isso fica extremamente claro quando da doutrina Truman, em 1947. Então, os Estados Unidos se assumem como superpotência e vão defender os interesses das posições ocidentais. E diga-se, no caso do Vietnã, de forma bastante isolada, porque nenhuma grande potência, nenhuma potência do porte da Inglaterra ou mesmo da França se aventuraram nessa nova etapa da Guerra do Vietnã. Quando a gente associa isso ao efeito dominó, e aí é importante tentar explicar isso para o telespectador, é uma preocupação, no primeiro momento, dos americanos ali, sobretudo com a doutrina Truman, do risco do mundo cair em sequência sob regimes comunistas. E a expansão da influência soviética no mundo é significativa. Vários países do leste europeu se tornam comunistas e depois isso se estende para a Ásia. Nós temos a China se tornando comunista em 49. Nós temos, bom, e aí eu estou falando de 1/5 da população do globo. Nós temos a Coreia dividida, uma guerra da Coreia, e de um lado comunistas e do outro outros apoiados pelos Estados Unidos, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e o grande temor era que o Vietnã do Norte acabasse conquistando o Vietnã do Sul, aquilo se tornasse comunista, como aconteceu com a China, e, em sequência, todos os países da Ásia. Daí a perspectiva americana de contenção, de enviar tropas para um lugar muito distante, desconhecido da maior parte dos americanos, para tentar conter esse avanço do comunismo. Eu não vejo muitos comentários a respeito de o que se comprovou a respeito, afinal, dessa teoria do dominó. No final das contas, resumindo, ela não aconteceu. Ou aconteceu de uma certa forma? Como é que podemos analisar isso? A gente pode perceber que vários países vão se tornando comunistas desde o final da Segunda Guerra Mundial. No leste europeu isso fica mais claro por causa da presença, de fato, das tropas soviéticas na Europa. E na Ásia isso fica muito evidente no que sobrou da crise colonial ali de um lado, do esfacelamento das potências coloniais e da fragilização da região em razão da Segunda Guerra Mundial e da ocupação japonesa. Então a gente percebe essa preocupação muito, na minha opinião, factível para os americanos ali. Daí o investimento, por exemplo, no Japão. O Japão tinha que ser o grande baluarte da defesa dos interesses ocidentais e não poderia jamais cair como caiu a China. O fato da China, 1/5 da população do globo, se tornar comunista, aquilo foi muito chocante, aquilo foi muito intenso para os americanos. Então havia um risco. Mas, só para fechar nesse ponto, é interessante que a gente tem um efeito dominó ali, e a gente tem um efeito dominó alguns anos depois, 40 anos depois, quando em 89 o leste europeu socialista, comunista, desmorona. Então é um processo de desmoronamento daquela estrutura muito rapidamente. No final das contas, o efeito dominó acabou sendo muito mais intenso para o lado de lá da cortina de ferro. É verdade, de 1944 a 1949, existe uma expansão do socialismo numa velocidade como jamais houve expansão de nenhum sistema, de nenhum modelo, de nenhuma fé, em tão pouco tempo, num espaço tão largo. E depois, na década de 70, há uma nova onda de expansão socialista, que é muito marcante. Na América Latina, nós vamos ter a experiência chilena, nós vamos ter a Revolução na Nicarágua, em África, Angola, Moçambique, mesmo um golpe que ocorre na Etiópia seguindo esses caminhos, a guerrilha no Congo, temos a invasão soviética no Afeganistão, a vitória no Vietnã contra as forças norte-americanas. Então, a histeria que existe, de uma certa forma, nos Estados Unidos é parcialmente justificável na medida em que há uma conjuntura em que dificilmente nos anos 70... não se apostaria numa vitória do socialismo sobre o capitalismo. Pelo menos os dirigentes soviéticos estavam certos disso. Havia um horizonte, num futuro muito próximo, que apontava para essa perspectiva, para ver como a história é imprevisível, Às vezes a gente olha, 1980, se nós buscarmos o ano de 1980, a gente pensa, bom, era o fim da Guerra Fria, era o fim da União Soviética, a União Soviética ia desmoronar logo em seguida. Não é bem assim.
O professor lembrou bem, no final da década de 70, no início dos anos 80, a União Soviética estava no seu apogeu. Nós tínhamos num primeiro momento Brezhnev, com a doutrina Brezhnev muito forte. Brezhnev é substituído por toda a gerontocracia, primeiro Andropov, depois o Chernenko, até chegar a Gorbachev. Mas naquele ponto, em 1980, a perspectiva é de que os russos haviam vencido. E isso os levou, inclusive, à invasão do Afeganistão. Uma percepção de segurança e de vitória tão grande que os levou à invasão do Afeganistão. Se a gente pensar em 1980, os Estados Unidos estavam vindo de um governo Carter fraco, os Estados Unidos estavam vindo de 75, um fim de uma guerra do Vietnã humilhante, os Estados Unidos estavam vindo de um choque de petróleo em 73 e outro em 79, e os Estados Unidos estavam vindo de uma revolução iraniana, que tinha acontecido em 79 também, nas barbas da inteligência americana, e que deixou muita gente surpresa. E tudo isso revelava, sobretudo, uma fragilização do lado ocidental, ao mesmo tempo que os soviéticos cresciam e se mostravam muito influentes. Sobre um ponto específico, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já gostaria de adiantar a respeito dessa questão que é bastante complicada quando se trata, por exemplo, de geopolítica, é sobre a previsibilidade de determinados fenômenos. Mas isso nós vamos abordar em relação ao nosso tema da semana sobre a Guerra do Vietnã, logo depois do intervalo, quando voltarmos para continuarmos a nossa conversa sobre os 40 anos do fim da Guerra do Vietnã. Só um instante. Vem aí o curso Iniciando na Advocacia Previdenciária, nos dias 9 e 10 de julho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O evento é voltado para profissionais do direito e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa da semana sobre os 40 anos do fim da Guerra do Vietnã. Bom, no final do bloco anterior falávamos a respeito, eu já tinha anunciado que gostaria de falar a respeito dessa questão da possibilidade de, mediante informações, mediante análises conjunturais históricas, se é possível se prever determinados quadros. Eu faço essa referência porque eu me lembro de um livro publicado na década de 80, da historiadora norte-americana Barbara W. Tuchman, que se chamava A Marcha da Insensatez, que virou até um termo muito utilizado em diversas situações. Ela tinha uma premissa bastante interessante, lá faziam um jogo analógico com relação à Guerra de Troia, em que havia um cavalo de Troia, colocado às portas da cidade, depois de 10 anos cercadas pelos gregos, e eles, achando que era uma oferenda dos deuses, fizeram um muro naquela muralha formidável que os protegeu durante todo esse período e colocaram um cavalo lá dentro e o resto todo mundo já sabe o que foi que aconteceu. Eu faço essa pergunta já em perspectiva. É possível realmente, teria sido possível prever e talvez até evitar o conflito sob essa perspectiva? Era um atoleiro que já estava plenamente desenhado, os americanos entraram plenamente felizes naquela situação? Eu discordo fortemente dessa ideia de que é possível ter uma perspectiva futura, né? Quando nós olhamos para um passado que nós conhecemos, isso nos parece mais pertinente, né? Era óbvio que os americanos iriam perder. Não, mas não era óbvio enquanto o jogo estava sendo jogado. Na segunda metade da década de 80, quando havia sinais muito claros da crise do socialismo, o historiador britânico Eric Hobsbawm, que havia sido um militante de carteirinha do Partido Comunista, num determinado momento, era o tempo inteiro instigado pela mídia britânica. Mas até então, por mais que houvesse uma crise, tudo poderia ter se dado de outro modo. As coisas podem, né, tomar rumos que são inesperados, como a queda do Muro de Berlim foi inesperada. Né? Claro que, pela lógica da Guerra Fria, era muito difícil, né, esperar uma reação mais quente dos norte-americanos, ou seja, superar o nível de guerra em que por exemplo, para as forças vietnamitas, a AK-47 foi a grande arma. Os americanos têm um poderio militar suficiente para destruir as forças norte-vietnamitas, né? E sabe-se lá em que nível de lucidez, né, as decisões foram tomadas. Quando o Kinsinger, no livro de Memórias, fala que na crise dos mísseis de outubro de 62, havia uma possibilidade real de confronto nuclear com a União Soviética. Quando tudo isso passou, é óbvio que não iria acontecer. Não era óbvio naquele momento e tudo poderia ter se dado de outro modo. Então eu concluo dizendo que, embora os franceses e mesmo os soviéticos com Khrushchev haviam alertado os americanos
que o Vietnã seria um atoleiro, tudo poderia ter se dado de outro modo. Para nós, né, que estamos 40 anos depois, confortáveis no nosso espaço, sem essa beligerância, a gente olha e fala, é óbvio que iria se dar assim. Não, não é óbvio, por isso se jogava o jogo ainda. Se nós buscarmos analisar sob uma perspectiva de momento ali, veja, eu sou uma superpotência, imaginavam os americanos, nós somos uma superpotência, nós estamos intervindo naquela área periférica, muitas vezes com pouca inteligência sobre o que de fato acontecia ali, e muitas vezes deixando de considerar o jogo paralelo. Mas, de toda maneira, havia aquela perspectiva, por um lado, de que não seria nada muito difícil, apesar dos alertas incessantes dos soviéticos com Khrushchev e também dos franceses, que sofreram muito na pele, como bem lembrou o professor, com o processo de descolonização, e, ao mesmo tempo, com uma pressão interna. E aí a gente tem que considerar também a pressão, os fatores internos, o que alguns já chamaram as forças profundas relacionadas a isso tudo, e nesse caso as forças profundas relacionadas aos fatores internos, para levar uma potência como os Estados Unidos a se movimentarem de uma maneira e entrarem nesse atoleiro como foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela tem também uma marca registrada da sua época, que na verdade ela talvez seja o ápice de um processo que na verdade começa muito antes, eu diria talvez com a própria Guerra Civil Norte-Americana, que é a cobertura jornalística e particularmente com relação às imagens. Eu cito a Guerra Civil Norte-Americana porque, até melhor informação, foi o primeiro conflito de determinada proporção com a possibilidade de transmissão de notícia, não vamos dizer em tempo real como ocorre hoje em dia, mas muito rapidamente por conta do telégrafo e com fotografias mostrando a realidade do campo de batalha. A Primeira Guerra também passa por isso, a Segunda Guerra também tem o seu conjunto de imagens, mas a Guerra do Vietnã, ela tem uma presença maciça de repórteres, correspondentes de guerra, inclusive brasileiros, caso do repórter do jornalista José Hamilton Ribeiro, que perdeu uma perna. Né, exatamente ao pisar numa mina acompanhando uma unidade norte-americana, e isso gerou um efeito fundamental, me parece, nesse processo, é a minha pergunta, que é a questão da mobilização da opinião pública norte-americana contra o processo. Visto em perspectiva também, 40 anos depois, esse ponto é decisivo também, inclusive na cobertura das guerras atuais. Sem dúvida, muito se diz que a Guerra do Vietnã foi perdida, os americanos perderam a Guerra do Vietnã em casa, por força de uma opinião pública que via aquelas imagens e se chocava muito, e se chocava com a ideia de ter seus filhos indo lutar numa selva, num cenário pouco conhecido, numa região do mundo em que não se tinha ideia do que havia ali, e sem uma justificativa, muitas vezes, clara para a opinião pública interna, quais as razões para se estar ali. E nesse sentido, a mídia ocupa um papel fundamental. Sem dúvida nenhuma, a Guerra Civil Americana, com a cobertura da imprensa, ela começa a passar por transformações, e isso evolui até uma Guerra do Vietnã, onde as pessoas viam as imagens. Até a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha o cinejornal, que transmitia, mas com certo controle, o que estava acontecendo. Na Guerra do Vietnã, não. Na Guerra do Vietnã, era o repórter que cobria aquilo, mandava para a central e ali já se reproduzia sem que os órgãos de censura conseguissem lidar com aquilo. E isso marcou, isso influenciou, você bem lembra, isso influencia as guerras seguintes. A Primeira Guerra do Golfo, ainda com em 1991, ainda com a preocupação de como lidar com a imprensa, quando se diz que, nós não está ocorrendo ataque contra o Iraque, e o jornalista da CNN diz, está porque eu estou aqui e estou vendo as bombas caírem. Então, é a imprensa gerando mudança na história da guerra. No Vietnã, nós temos pela primeira vez a televisão, de fato. A televisão nos lares dos americanos. E a gente tem a televisão a cores. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Para encerrarmos, infelizmente nosso programa está chegando ao final, considerando-se particularmente o momento em que vivemos, da perspectiva inclusive internacional, inclusive do direito, não podemos falar dos direitos humanos, me lembrei aqui do massacre de My Lai e tantas outras coisas que poderíamos abordar, mas poderíamos falar em termos de um legado da Guerra do Vietnã, na medida em que a humanidade tenta aprender com as lições do passado, particularmente considerando a situação do mundo agora. É possível falarmos em alguma coisa nesse sentido?
para trazer uma perspectiva do direito, a gente vê situações que acabam influenciando muito o direito internacional humanitário, o direito internacional dos conflitos armados. Ali, a forma como se conduziu aquele conflito, inclusive com crimes de guerra que nunca foram julgados, faz com que a sociedade internacional se mova, por exemplo, para aprovar os protocolos adicionais às convenções de Genebra de 1949. É bom lembrar também que a gente tem determinados crimes e usos de armas que depois vão ser condenadas, em alguns casos proibidas. Veja, se falou no início do programa do agente laranja. A gente cita a napalm também, aquele inflamável cuja imagem talvez mais marcante seja da criança vietnamita correndo de um ataque de napalm com o corpo queimado. E, bom, nós estamos em 2015 e é bom lembrar que quando a gente pensa nesse tipo de armamento, em 2015 se relembra os 100 anos do primeiro ataque de gás na história, que aconteceu em Ypres na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães atacaram as tropas canadenses com gás, inaugurando uma série de agressões usando agentes químicos que seriam muito marcantes na Primeira Guerra Mundial e gerariam transformações no direito. Então, as guerras acabam afetando o direito e de uma forma muito intensa, tanto o direito à guerra como o direito na própria guerra. E o Vietnã não foi diferente. Mas, por outro lado, eu acho que a questão do Vietnã é quando existe uma discrepância entre as atrocidades e os ganhos a partir desse debate. Me parece um pouco a questão do poder dizer o que está certo ou não, na medida em que os Estados Unidos se configuram enquanto ator de primeira grandeza nesse cenário, há pouca ênfase a esse passado, que parece algo pré-histórico e que é pouco debatido e pouco discutido. Até onde eu sei, nenhum vietnamita foi indenizado, por exemplo, por esses milhões de litros de herbicidas que foram, onde está inclusive a partir de uma combinação o agente laranja, estima-se algo acima de 80 milhões de litros de herbicidas lançados no Vietnã. Isso tem causado um impacto que é assustador em termos de câncer, em termos de deformação, em termos de anomalias mentais. Falam em centenas de milhares de vítimas, pensando nos últimos 40 anos, depois da guerra, fora as vítimas das bombas, que estão para todos os lados no Vietnã, porque nunca se lançou tantas bombas. Os americanos lançaram no Vietnã mais bombas que os americanos e ingleses juntos na Segunda Guerra Mundial, no Vietnã. Então, muitas dessas bombas estão lá ainda, que não explodiram. E aí sim fala-se em algo em torno de 40 mil vítimas depois da guerra dessas bombas, fora os centenas de milhares de vietnamitas que, de algum modo, foram afetados por esses herbicidas. Então, existe um desastre no Vietnã. O Vietnã não se recuperou. Esse discurso, o Vietnã é um novo tigre asiático, porque tem algum grau de crescimento, ele, de algum modo, esconde uma realidade ainda bastante comprometida. Não é fácil sair de uma guerra dessa dimensão, em 40 anos, esse país do Sudeste Asiático. Então, eu concluo colocando isso. 40 anos depois, a questão do Vietnã está em aberto e a unificação do Vietnã com a derrota norte-americana foi uma unificação política, de fato, mas o país ficou rachado do ponto de vista psicológico. Existe uma discrepância entre norte e sul e existe uma certa divisão no espaço imaginário daquela sociedade. A guerra jamais, a ferida aberta, jamais cicatrizou. O Direito Sem Fronteiras de hoje, infelizmente, ele fica por aqui. Hoje eu conversei com Rogério Lustosa, doutor em História, e Jonisval Gonçalves, doutor em Relações Internacionais, sobre os 40 anos da Guerra do Vietnã, do fim da Guerra do Vietnã. Agradeço muito a participação, mais uma vez, de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E agradeço também a sua participação, você que sempre nos acompanha aqui e quer participar do programa, você já sabe, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@sdf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até semana que vem. Tchau.